Que Deus abençoe muito a sua vida, você que talvez está aqui pela primeira vez, que veio aqui nessa noite se alegrar com o batismo, seja muito bem-vindo, sinta-se em casa, que o Espírito Santo possa tocar o mais profundo do teu coração nessa noite. E eu creio que você sai daqui diferente de como você chegou. Se você chegou bem, você vai sair melhor ainda, eu creio. E se talvez não chegou tão bem assim, acredite, você vai melhorar em nome de Jesus. Queridos, eu quero compartilhar aquilo que Deus colocou no meu coração acerca de palavra para essa noite, para a nossa vida. E para isso eu gostaria que você acompanhasse comigo uma leitura no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16 e verso 25. Atos do Espírito Santo através da vida dos apóstolos, capítulo de número 16 e verso de número 25. Para nós fazemos a leitura e fazemos a meditação dessa noite, para depois nós então nos alegrarmos com o batismo. Atos, capítulo 16 e verso 25. Aleluia! Atos dos Apóstolos, Novo Testamento, primeiro livro depois dos Evangelhos, capítulo 16 e verso 25. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os outros prisioneiros os escutavam. E repentinamente houve um grande terremoto, a ponto de serem abaladas as fundações da prisão. E imediatamente todas as portas foram abertas, e as correntes de todos foram soltas. E acordando o carcereiro do seu sono, e vendo as portas da prisão abertas, desembainhou a sua espada. Ele queria suicidar-se, supondo que os prisioneiros tivessem fugido. Mas Paulo gritou em alta voz, dizendo: não te faças nenhum mal, porque estamos todos aqui. Então ele pediu uma luz, e entrou, e veio tremendo, prostrou-se diante de Paulo e Silas, e conduzindo-os para fora, disse: senhores, o que eu devo fazer para ser salvo? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo, tu e a tua casa. E lhe falaram a palavra do Senhor, e a todos os que estavam em sua casa. E ele, tomando-os naquela mesma hora da noite, lavou-lhes as feridas, e em seguida ele foi batizado, e todos os seus. Então, levando-os à sua casa, ele colocou o alimento diante deles e regozijou-se, crendo em Deus com toda a sua casa. Amém? Graças a Deus. Querido, essa é uma porção da palavra de Deus que por diversas vezes nós já meditamos, já ouvimos pregadores falando acerca disso, ministrando acerca dessa passagem, e todas as vezes nós nos atentamos ou mantemos o foco em Paulo e Silas, naquilo que Deus faz por eles e através deles. Mas nessa noite eu queria te convidar para nós focarmos um pouco e mudarmos o nosso prisma por um instante e analisarmos e meditarmos um pouco acerca da vida desse carcereiro, que a Bíblia nem sequer cita o nome, mas que tem grande importância para nós aqui nessa noite, que sem dúvida alguma vai nos ensinar lições preciosas e valiosas nessa noite. O carcereiro era a pessoa responsável por vigiar para que nenhum dos presos fugisse. Era aquele que tirava a liberdade daqueles homens e os mantinha cativo. Também era atribuição do carcereiro, além de vigiar e cuidar, ele era aquele que estava responsável no processo de punição desses cativos, no processo de punir esses presos, ou seja, era aquele que feria, era aquele que castigava, era aquele que tirava a liberdade, era aquele que castigava, era aquele que feria. Eu acredito, penso eu, que havia no coração desse carcereiro um sentimento de controle, um sentimento de domínio, e por que não dizer de superioridade. Eu prendo e eu mando soltar. Sou eu que coloco na cadeia e sou eu que mando
meio semelhante com algo hoje, né? Mas deixa quieto. Sou eu que coloco, sou eu que tiro. Então eu acredito, quem sabe esse carcereiro tinha um pouco de superioridade. Eu estou no controle, eu estou no domínio, sou eu que domino, né? Quem sabe havia esse sentimento. Mas nós vemos aqui que nesse dia as posições foram invertidas, as posições foram mudadas. A condição dessas pessoas foi mudada. As pessoas envolvidas aqui nesse relato tiveram as suas posições mudadas. E acredite, tudo isso com um propósito. Sabe, me deixe dizer nessa noite, debaixo da autoridade do Espírito. Talvez você veio para esse lugar nessa noite para acompanhar um momento de festividade e glória a Deus por isso. Mas além dessa festividade, existe um propósito de Deus para você estar aqui nessa noite. Existe um propósito de Deus para você estar nesse ambiente e ouvindo esta palavra nessa noite. A minha Bíblia diz que naquele lugar houve um grande abalo. Houve um terremoto. E aquele abalo, a Bíblia diz, aquele terremoto abalou as estruturas daquele lugar. Pois bem, receba pela fé nessa noite, receba pela fé e receba em fé, que nessa noite, através da palavra, Deus vai abalar as tuas estruturas, Deus vai abalar as nossas estruturas. E aí quando eu penso no momento do abalo, eu fico pensando assim, no momento daquele abalo, daquele terremoto, Paulo e Silas estão com os seus pés amarrados a um tronco, eles são presos, são cativos. No momento que o abalo vem, Paulo e Silas estão presos, açoitados, estão cativos. E nesse mesmo momento, por outro lado, o carcereiro, a autoridade, segundo a Bíblia, está dormindo e descansando. Olha só, quando o abalo vem, alguns homens estão presos, açoitados. E por outro lado, o homem que tem autoridade e superioridade está o quê? Dormindo e descansando. E por que eu preciso dizer isso, querido? Porque nós precisamos atentar a essa cena, porque nem tudo parece o que é, nem tudo é como parece ser. Na verdade, a maioria das coisas não são o que parecem. Dois homens estão açoitados, presos no momento do abalo, e no momento do abalo tem um homem dormindo e descansando. Então perceba que o abalo vem nas estruturas, o abalo vem do lado de fora, o abalo vem para abalar as estruturas daquele lugar. Para quê? Para revelar a verdadeira condição daquilo que está do lado de dentro. Existem abalos da parte de Deus, que Deus permite na nossa vida, tão somente para que entendamos, reconheçamos e venhamos a admitir o que há no nosso interior. É nesse momento desse abalo que nós vemos os cativos sendo colocados em liberdade. É no momento do abalo que o preso vira liberto. Mas é também no momento do abalo. Aquele abalo vem para revelar a fraqueza, a limitação e o desespero do carcereiro. Lembra que eu disse que nem tudo é como parece ser? Aqueles que antes estavam amarrados e presos, agora estão libertos. Aquele que antes dormia e descansava, agora está expondo a sua fraqueza, limitação e, mais do que isso, desespero. Glória a Deus pelos abalos que Ele permite na nossa vida. Glória a Deus pelos abalos que Ele permite nós enfrentarmos, porque esses abalos vêm mostrar qual é a real condição do nosso coração. Qual é a real condição das nossas vidas? Olha o que diz o verso 27. E acordando o carcereiro de seu sono e vendo as portas da prisão abertas, desembainhou a sua espada. Ele queria suicidar-se, supondo que os prisioneiros tivessem fugido.
nesse momento a fraqueza, a limitação e desespero do carcereiro é revelado. Porque agora, quando ele acorda e vê tudo o que aconteceu, ele passa a mão na espada e deseja se matar, deseja se suicidar. Sabe, talvez ele pensasse, olha, diante de tudo que ocorreu, não vale mais a pena viver, não vale mais a pena continuar vivo. Infelizmente, nos nossos dias, existem muitas pessoas que pensam assim, diante dos abalos da vida. Quando um abalo surge, logo já querem desistir do casamento, desistir da família, desistir da caminhada com Cristo. E infelizmente alguns mesmo pensam até mesmo em desistir da vida. E sabe o que é pior de tudo isso? Que esse homem está pensando em desistir de tudo, desistir da vida. E segundo a Bíblia, supondo. A Bíblia diz supondo, né? Ela cita ali, supondo que os prisioneiros tivessem fugido. Verso 27. Não sei se você entendeu isso. Supor significa imaginar que aconteceu. Suposição não é certeza. E esse homem está disposto a tirar a sua vida por aquilo que ele supõe ser verdade. Mas a história desse homem vai mudar. A história desse homem está mudando, porque não por aquilo que ele supõe, mas pela verdade que ele vai conhecer, pela verdade que ele vai ouvir, pela verdade que ele vai crer e pela verdade que ele vai obedecer. Não deixe a sua vida ser conduzida por suposição. Deixe sua vida ser guiada pela palavra de Deus. Deixe a sua vida ser guiada pela verdade. Pela lei romana, esse soldado, um soldado que fosse responsável pela guarda, pela lei que eles tinham, se um preso fugisse, fosse o motivo qual fosse, a vida desse soldado seria exigida sumariamente. Ou seja, ele seria morto pelo descuido dele. Ele seria morto por aquilo que ele não foi cuidadoso. Então ele perderia a vida. Talvez eu penso que o carcereiro nesse momento está dizendo, eu sei que eu vou morrer mesmo, então antes que eu morra eu me mato. Antes de alguém me matar, eu me mato. Antes que eu morra por aquilo que eu errei, eu vou tirar a minha própria vida. Então é melhor eu me matar logo. Mas o que esse carcereiro não sabia, e o que talvez alguém aqui não saiba, é que estava diante dele enviados da parte de Deus. Estava diante deles mensageiros de vida, e de vida eterna. Ele estava pensando em se matar, mas estava diante dele alguém que tinha mensagem, algumas pessoas que tinham mensagem de vida e vida eterna. Verso 28, a palavra diz, mas Paulo gritou em alta voz dizendo, não te faças mal nenhum, estamos todos aqui. O carcereiro, quando entende que as cadeias se abriram, que todos foram colocados em liberdade, ele pega a espada para se matar. Mas quando ele vai fazer isso, Paulo intercede e diz, não faça mal nenhum para você. Eu vou repetir o que Paulo diz, não faça mal nenhum para você. Hoje, em um tempo de individualismo, de egoísmo, hoje em um tempo de insensibilidade, acredite no que eu vou te dizer, ainda tem gente que se preocupa com o teu bem, ainda tem gente que se preocupa com a tua salvação, ainda tem gente que se preocupa com a sua vida, ainda existe. Então Paulo estava dizendo, olha, não te faças mal nenhum. Ainda existe gente que deseja o bem. Ainda existe, glória a Deus por isso. Graças a Deus, Deus seja louvado. Verso 29, então ele pediu uma luz, e entrou, e veio tremendo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Olha o que o carcereiro faz. O carcereiro pediu luz. Quando é que a gente precisa de luz? Quando há escuridão. Porque na escuridão a gente não enxerga nada. Na escuridão
é uma chance muito grande de nós cairmos. Na escuridão é uma grande chance de errarmos. Na escuridão existe uma grande chance de falharmos. Então aquele homem está pedindo luz e pedindo uma luz. Olha que maravilhoso. Porque ele está, é como se dissesse: eu não consigo ver, eu não consigo enxergar. Eu creio no meu coração que você entrou aqui nessa noite com algumas questões que não estavam bem claras, algumas questões que ainda estavam obscuras aí no teu espírito, no teu coração, mas existe uma luz nesse lugar. A palavra de Deus é luz, Jesus é a luz, o Espírito Santo é a luz, que vai nos dar clareza nessa noite, que vai nos fazer enxergar aquilo que até então não conseguíamos enxergar. Aleluia! Eu acho lindo porque o carcereiro diz: me dá luz, porque eu não consigo enxergar. Mas como é que Paulo diz assim: não te faças mal no escuro? O carcereiro não enxerga, o carcereiro não consegue ver, mas Paulo enxergou que ele ia fazer mal a si próprio. Uau! Está entendendo? O homem está pensando em tirar a vida, e Deus coloca enviados para dizer: olha, não te faças mal, não te faças mal, não te faças mal. O homem diz: eu preciso de luz, mas antes de ter luz, Paulo já viu que ele iria se matar. O carcereiro não conseguia ver, mas Paulo tinha visão, Paulo tinha discernimento, ainda que fosse só pela silhueta. Paulo viu que ele iria fazer e intercedeu pela vida do carcereiro. Que Deus levante nessa geração homens e mulheres de visão, homens e mulheres de discernimento. Eu não preciso ver, eu não preciso ver, Deus me dá o discernimento. Que Deus nos use com discernimento para interceder por aqueles que perecem na escuridão. Levanta, Deus, nessa noite, levanta, Deus, nessa noite, nesse lugar, Paulos, Silas, que vão interceder por aqueles que se perdem na escuridão. Aleluia! Deus vai dar discernimento para você, e discernimento não é para julgar. Deixa eu dar minha corridinha básica. Discernimento não é para julgar, discernimento é para ajudar. Discernimento não é para apontar, é para estender a mão. Não te faças mal, não te faças mal, aleluia, Deus é bom. A luz se acende, e a Bíblia diz: e entrou, e veio tremendo. Ah, meu Deus, Senhor, faz com que a gente volte a vir para a igreja tremendo. Sabe qual é o nosso problema? Que muitos de nós já perderam o temor, temor à palavra, temor à presença. O carcereiro escuta alguém interceder. Irmão, é normal aí na sua vida, no dia a dia, alguém estar preocupado com o seu bem-estar? Quantos te ligam durante o dia para saber se você precisa de algo? Quantos te ligam dizendo para dizer: ó, como eu posso te ajudar a ter uma vida melhor? É normal isso por aí? Mas aquele homem, quando encontra alguém que diz assim: não te faça mal, eu me preocupo com a sua vida. Opa, peraí, tem algo diferente aí. Isso não é normal do ser humano. Eu vou entrar, acende a luz que eu vou entrar. E quando ele entra, ele não entra de qualquer jeito. Senhor, que nós não estejamos reunidos como igreja do Senhor de qualquer jeito, mas que seja tremendo, que seja com temor, com temor, com temor. Aleluia! Ele entra tremendo. E olha por que faz a diferença entrar com temor. Ele é o carcereiro, mas agora quando ele entra, pede luz, a luz se acende. Deram luz para ele, ele entra. Quando ele entra com temor, ele não entra assim, ele entra assim. A Bíblia diz: e se prostrou. Olha a diferença do temor. Olha a diferença de entender que tem algo diferente. Olha a diferença de entender que não tem como eu entrar nesse lugar. Ele não estava se prostrando diante de Paulo e Silas. Ele estava se prostrando diante daquele que estava na vida de Paulo e Silas. Daquele que hoje está na nossa vida.
E ele não entra de qualquer jeito, ele não se comporta de qualquer jeito. Aleluia. Ele entra, ele se prostra. Esse se prostrar não significa que ele está adorando Paulo e Silas, nada disso. Significa que ele está se humilhando. Se prostrar é se abaixar, é se rebaixar, é se humilhar. Você já tentou alimentar alguém que está em cima? É difícil, né? Mas como é fácil dar de comer quando está aqui, ó. Já viu o bebê? Como é que se alimenta bebê? Põe na cadeirinha e ele fica mais baixo. A papinha vai com facilidade, não vai? Mas vai crescendo, a gente tem que ir atrás dos filhos para dar de comer. Vem menino, não é assim? Como é difícil alimentar alguém que acha que está no alto, que está por cima. Não preciso desse alimento. Por isso ele, quando entra, ele se prostra. Ele entra se humilhando. Sabe por que disso? Porque quando a luz de Cristo se acende na nossa vida, o nosso comportamento muda. Quando a luz de Cristo se acende em nós, a nossa condição muda. E se a condição muda, o comportamento muda também. Posso ouvir um amém? Um glória a Deus, aleluia. Talvez antes, quando aquele carcereiro entrava naquela cela, era para esbravejar, era para brigar. Talvez fosse para ferir alguém, talvez fosse para punir alguém, talvez fosse para machucar alguém, mas agora ele entra para se prostrar, agora ele entra para se humilhar. Sabe, a palavra de Deus diz isso, que Deus rejeita o soberbo. Pensa nisso, não é o pastor, não é uma igreja, não é uma denominação, é Deus. Mas a minha Bíblia também diz que Deus honra o humilde, aquele que se humilha. O que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Então observa que agora há uma mudança. E ali, quando esse homem muda a condição, muda também aquele lugar. Porque aquele lugar era um lugar de prisão. Mas a partir dessa noite vai ser lembrado como um lugar de salvação, um lugar de redenção, de mudança. Aleluia. Deixa eu te perguntar, como vai a tua casa? Como vai o seu lar? Hoje os nossos lares se assemelham mais ao quê? Lugares de salvação ou a uma prisão? O teu lar é um pedaço do céu. Se o Senhor é o Deus da tua vida, o teu lar é um pedaço do céu. E eu quero profetizar que é um ambiente de salvação, que é um ambiente de redenção, que é um ambiente de adoração, para a honra, glória e louvor do nome de Jesus. Mas a gente precisa pensar. Agora, o que ele faz? E os conduzindo para fora, disse. Olha só que lindo. Agora o carcereiro entra, pede luz, se prostra, e aquele que antes levava para dentro, agora traz para fora. Aquele que antes prendia, agora liberta. Aquele que colocava antes para o lado de dentro, agora traz para fora. É lindo ver a história o que Deus faz com Paulo e Silas, mas muitas vezes nós nos identificamos mais com o carcereiro. A gente às vezes ouve pregando Paulo e Silas, mas a gente talvez está mais se identificando com o carcereiro. Eram aqueles que antes feriam, eram aqueles que antes machucavam, eram aqueles antes que prendiam as pessoas, que as privavam da liberdade, né? Talvez nós identificamos muito mais com ele. E olha o que vai acontecer agora, nesse momento, que ele os leva para fora. Ele vai fazer a pergunta que vai mudar o rumo da sua vida, que vai mudar o rumo da vida da sua família. Verso 30, e conduzindo-os para fora, disse: Senhores, o que devo fazer para ser salvo? O que é que eu tenho que fazer para ser salvo? Eu quero que você entenda isso, e por favor, se você entender, não tem como glorificar. Agora é o livre perguntando para os cativos. Agora é o descansado perguntando para os que sofriam. Às vezes a gente pensa assim: não, crente não pode sofrer, cristão não pode sofrer. Eu te pergunto, aonde está isso? Que Bíblia você está lendo? Jesus me deixa na Bíblia: nesse mundo tereis aflições. Nesse mundo
tereis aflições, mas tende bom ânimo. Hoje é noite em que alguns de nós precisam mudar a sua oração. Hoje é noite em que alguns de nós precisam mudar a sua oração. Como assim, pastor? Não ore mais pedindo para não ter aflições, porque ele disse que teria. E quando você ora para pedir para não ter o que a Bíblia diz que teria, você está indo contra a Bíblia. Então não ora para Deus, Deus tira as aflições. Não, Deus, seja o meu bom ânimo, seja o meu bom ânimo, seja a minha força, seja a minha coragem. Não é as aflições que deveriam diminuir, é a sua fé que precisa crescer. É a nossa fé que precisa ser elevada. Eu falava hoje pela manhã, tivemos um culto maravilhoso aqui pela manhã, cheio da presença do Espírito. Às vezes as pessoas vêm contar problemas para mim, dificuldades, e às vezes problemas gravíssimos. E a forma como a gente ouve, como a gente aconselha, às vezes alguém pode pensar assim, ele é frio demais, porque elas vêm e elas falam assim, o mundo está desabando, a minha vida está assim. E eu falo, mas tenha fé. Se Deus estiver no controle, Ele reconstrói. E elas acho que ficam olhando e dizendo, esse homem é muito frio. Não, não é frieza, é fé, é fé, é fé. Eu só sei em quem eu tenho crido. Eu só sei em quem eu creio. Sabe, é isso que precisa. Jesus nunca prometeu que seria fácil. Está na Bíblia isso? Jesus dizendo, gente, vai de boa, que vai ser easy. Cadê a Carol? Easy. Very good. Vai ser easy. Não, ele não prometeu que seria fácil, mas ele prometeu que estaria todos os dias conosco, no dia bom, no dia ruim, no dia fácil, no dia difícil, no dia do ganho, no dia da perca, no dia da cura, no dia da doença. Ele prometeu, eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Aleluia. Sim, Senhor. Dá-lhe céu. Ele falou, você só falou o final do versículo. Mateus capítulo 28, 18 em diante. E ele diz, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, as ensinando tudo que vos tenho ensinado e as batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Você crê nisso? Aleluia, graças a Deus. Então agora veja, é o livre perguntando ao cativo, é o descansado perguntando aos que sofriam, é o que está em cima perguntando aos que estão embaixo. Lembra que eu disse? Nem tudo é como parece ser. Nem tudo é como parece, né? Olha só que coisa linda que está acontecendo nesse lugar. E o carcereiro ouviu, verso 30, porque ele pergunta, e quando ele pergunta, eles respondem, crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Verso 32, e lhe falaram a palavra do Senhor, e a todos os que estavam em sua casa. O que o carcereiro fez? O carcereiro ouviu. E a minha Bíblia diz que a fé vem por ouvir. E ouvir a pregação do Evangelho. Às vezes a gente está querendo buscar fé no lugar errado. Às vezes a gente está buscando fé na pessoa errada. O motivador só pode motivar, mas fé só a Bíblia pode gerar. Motivação passa, fé cresce. Uma boa palavra de motivação me motiva para um dia, para uma semana, quem sabe um mês. Mas a fé que a palavra de Deus produz me dá força para viver uma vida. Para viver uma vida. Para viver uma vida. Então não viva de motivação quando você pode viver de fé. Eu só preciso de palavra de motivação se eu não tiver fé. É melhor do que uma boa palavra de motivação, é uma palavra que gera fé no nosso coração. Então ele está ali ouvindo, recebendo, e mais do que isso, toda a sua casa está envolvida no processo.
Vamos relembrar comigo, irmãos? Meia-noite, Paulo e Silas estão cantando e orando. Vem um terremoto, um abalo. Abala as estruturas da cadeia. Todos são soltos. O carcereiro acorda, está aquela bagunça. Consegue imaginar o cenário? Terremoto. Esses dias teve um terremoto na Índia, se não me engano, essa semana. Teve 2 terremotos grandes na Índia. Fez um estrago. Pensa, um terremoto, ele tira tudo do lugar, irmão. É poeira, é coisa quebrada, é coisa fora do lugar. Meia-noite ele acorda, como é que está? Tudo quebrado, tudo destruído. Os presos haviam sido soltos. Uma grande bagunça, consegue imaginar isso, essa grande bagunça? E aí a pergunta é, o que nós humanamente faríamos diante disso? Talvez, o triste é o que nós temos feito diante dessas bagunças da vida. Porque muitos de nós, diante desses abalos, o que nós fazemos? Nós queremos colocar as coisas no lugar. A prioridade é arrumar a bagunça. A prioridade é vamos arrumar essa bagunça, vamos tirar esse pozinho, vamos fechar essa rachadura, para que ninguém veja que aqui teve um abalo. Para que ninguém perceba que esse ambiente foi abalado. Então vamos fazer logo, vamos ajeitar a bagunça. Não é assim que a gente vive muitas vezes? Mais preocupado em ajeitar a bagunça do que entender o porquê da bagunça. Porque o ajeitar da bagunça sem entender o porquê só vai fazer com que amanhã depois ela ressurja. Agora, quando eu decido entender, esse abalo não é normal, existe um propósito para esse abalo. Talvez tem gente hoje aqui sendo abalado no casamento, talvez tem hoje gente aqui sendo abalada na vida física, talvez tem gente hoje aqui sendo abalada na vida financeira, e não é acerca de procurar uma solução para o abalo, é acerca de procurar a razão pelo abalo. Por que desse abalo? Porque a gente só tenta suprir o que o abalo causou. É dinheiro, então vou ganhar mais. É o casamento, vou fazer uma terapia de casais. Não é assim? Mas a gente nunca busca entender o porquê desse abalo. Qual é o propósito desse abalo? Então ele ouve a palavra, ele parou para ouvir. E por que isso é importante, querido? Porque quando a gente está tentando ajeitar a bagunça, é aquele momento que você fala assim, eu não tenho tempo para ouvir a palavra de Deus, eu estou arrumando a bagunça que o abalo fez. Uau, eu te amo, Espírito Santo, eu te amo. Sabe o que o Espírito Santo está dizendo? Que esse abalo não é para você arrumar a bagunça, esse abalo é para você parar para ouvir a palavra. Esse abalo que foi gerado não é para que você se envolva com a arrumação da bagunça, pelo contrário, é para que você pare para ouvir a palavra. Porque diante desses abalos, normalmente estou lá, tentando arrumar a vida financeira, tentando arrumar isso, aquilo, a gente fala, não tenho tempo para a palavra, não tenho tempo para ouvir. Você não entendeu que esse abalo foi para você parar e ouvir. Foi para entender o real propósito. Castigo? Não, muito pelo contrário. Deus é um Deus de graça. Deus é um amor de bondade. Deus fez o homem perfeito, amém? E é isso que Ele tem para nós. É isso que Ele tem. Então muitas vezes Ele permite algumas coisas para que a gente possa entender. O carcereiro parou para ouvir a palavra de Deus. Sabe, eu tenho plena confiança que o carcereiro tinha entendimento da bagunça que estava. Não tinha como não ter. Só que no meio dessa bagunça eu acho interessante que quando Paulo demonstra interesse pela vida dele, ele não fala assim, então, o que eu devo fazer para arrumar a bagunça? Ele não pergunta ao carcereiro, o que eu devo fazer para não perder o meu cargo? O que eu devo fazer para não perder a minha posição? E nem tão pouco ele diz, já que vocês estão dispostos a me ajudar, bora arrumar a bagunça? Não, ele pergunta, o que eu devo fazer para ser salvo? O que é que eu devo fazer para encontrar salvação? Agora ele chegou onde tinha que chegar. Agora ele chegou no resultado que aquele abalo queria levar. Acredite, alguns abalos que Deus permite em nossa vida é tão somente para que nós possamos de fato entender aquilo que verdadeiramente importa. Alguns abalos que Deus permite na nossa vida é só para que nós possamos de fato buscar aquilo que verdadeiramente importa. Sabe, eu nunca disse aqui que você não precisa trabalhar.
Eu nunca disse aqui que você não deve estudar. Eu nunca disse aqui que você não deve se qualificar. Eu nunca disse. Alguém já viu eu dizendo que você não deve fazer isso? Não. Eu só disse que isso nunca deve ser o primeiro lugar na sua vida. Sabe, Deus não quer disputar um lugar em pódio. Se Deus não estiver no primeiro lugar, ainda que você não goste, Ele não vai estar em lugar nenhum. Se Ele não estiver no primeiro lugar do pódio, Ele não vai estar em lugar nenhum. Jesus não quer ser acompanhante, Jesus quer ser Senhor da nossa vida. O que nós vamos fazer aqui nessa noite, são pessoas que não estão dizendo: Senhor, eu quero que o Senhor ande comigo. Não, Tu és o Senhor da minha vida. E eu quero viver a Tua vontade, eu quero viver o Teu desejo, eu quero viver em conformidade com o Teu coração. E o verso 31 diz: crê no Senhor Jesus. Quantos creem em Jesus aí? Opa, quantos creem em Jesus? Amém. Eu tenho uma notícia para você: fé não se expressa de maneira linguística, fé se expressa com a vida. A Bíblia não diz: o meu justo falará da fé. A Bíblia diz: o meu justo viverá pela fé. É muito lindo falar de fé, mas melhor ainda é viver a fé. É viver pela fé. Então aqui esse homem, ele vai crer, ele não fala nada. O texto diz, ele dizendo: eu creio. Está aqui o texto dizendo que o carcereiro falou algo. O carcereiro não falou nada, mas fez tudo o que tinha que fazer. Esse é o problema dos crentes do século 21. Falam muito e fazem pouco. Falam muito de fé, mas obedecem pouco em fé. E a igreja do Senhor Jesus não vai ser uma igreja que fala de fé, mas é uma igreja que se move pela fé. É uma igreja que anda em fé. Você crê em Jesus de fato? Você crê que um dia Jesus encarnou e veio à terra como homem? Você crê? Diz amém para eu ir me identificando aqui. Você crê que um dia Ele foi castigado e Ele foi crucificado numa cruz, em um madeiro? Amém? Você crê? Você crê que Ele morreu? Você crê que Ele ressuscitou? Você crê que Ele está no céu, à destra, à direita do Pai? E você crê que um dia Ele vai voltar para buscar todos aqueles que nele creem? Aleluia! Então viva com uma fé que expresse isso. Que a sua vida seja a expressão dessa fé. Eu creio, Jesus veio, Jesus morreu, Jesus ressuscitou, Jesus está no céu e Jesus vai voltar. Então viva segundo essa verdade. Quando você vive, as pessoas não precisam nem te ouvir falar de fé. A tua vida fala a fé. A tua vida manifesta a fé. O que essas pessoas vão fazer hoje é publicamente, presencialmente, com a vida expressar a sua fé, que vão viver todos os dias. E aí o texto continua dizendo que o carcereiro lavou-lhe as feridas, e ele, tomando-os naquela mesma hora da noite, lavou-lhe as feridas. Lavou-lhes fala de mais de um, é plural, então de Paulo e Silas. Olha, o que prendia, o que provavelmente feria fisicamente, com palavras, com atitudes, agora está curando. Não, você não entendeu, irmão? É que você não escutou, eu falei baixo. Aquele que antes feria, machucava, punia, agora está cuidando, agora está tratando, agora está curando. Olha que mudança, olha que transformação. E o que é isso? Conversão. A luz de Cristo se acendeu na vida do carcereiro, e agora há uma conversão. E a conversão fica clara na vida desse homem, lembra? Ele entra na cadeia para se prostrar. Ele já não entra mais narigudo, ele entra se prostrando. Agora ele não fere, agora ele cura. Agora ele não machuca, agora ele trata. Olha a mudança de comportamento. Sabe por quê, querido? Não existe genuíno arrependimento
sem mudança de comportamento. Arrependimento sem mudança de comportamento é só encenação. O verdadeiro arrependimento em nós gera mudança, gera transformação. E isso está ocorrendo na vida desse homem. Aquele que antes dormia, agora está mais acordado do que nunca. Porque a palavra de Deus desperta, a palavra de Deus desperta. Aquele que antes queria morrer, agora está provando de uma nova vida, porque a palavra de Deus gera vida. Aquele que antes feria e machucava, agora está tratando e curando. Por quê? Porque a palavra de Deus transforma. A palavra de Deus desperta, a palavra de Deus gera vida, a palavra de Deus transforma, a palavra de Deus cura, a palavra de Deus aviva, a palavra de Deus fortalece, a palavra de Deus capacita. Você pode dar um aplauso pela palavra de Deus? Aleluia! Graças a Deus! E caminhando para o final, aleluia. Então, levando-os da sua casa, e ele tomando, verso 33, e ele tomando-os naquela mesma hora da noite, lavou-lhes as feridas, que houve até aqui conversão, e depois da conversão, o que precisa haver? E ele foi batizado, e todos os seus, bem rapidinho, irmão, me ajuda, vamos fazer a reconstituição da cena? Vamos, meia-noite Paulo e Silas estão orando e cantando, certo? O abalo vem, o terremoto vem. Primeiro eu penso assim, crente cantando e orando, não é 5 minutos, irmão. Crente, não é 5 minutos. Então Paulo e Silas orando, ele cita meia-noite, o terremoto vem. Vamos dizer que esse terremoto foi rápido, a bagunça. Aí a cadeia de todos se abre, se quebra, todos saem. O carcereiro acorda, vê que, cadê as pessoas, não estão aqui, vão me matar. Nada, vamos jogar 1 hora nisso? Terremoto, eles louvando, cantando, orando, terremoto, o abalo, a cadeia de todos se abrindo, o carcereiro despertando, ok? 1 hora, aí o carcereiro pede luz, aí o carcereiro se prostra, aí o carcereiro está ali diante de Paulo e Silas, o carcereiro pega Paulo e Silas e sai para fora com eles, e agora leva para casa. Meia-noite, irmão, está todo mundo em casa esperando? Não, você vai despertar os que dormem. Você vai despertar os que dormem em casa, aleluia, você vai despertar. Não, você não está entendendo, a luz de Cristo brilhou, a luz se acendeu, e agora eu volto para casa, para despertar aqueles que dormem, aleluia. Pensa o carcereiro chegando em casa, acorda gente, acorda, pai, você está ficando maluco, olha a hora, já passa da meia-noite. Aí acorda, e o que ele vai fazer? Vai lavar as feridas, vai curar as feridas, e depois disso ele vai se batizar. Irmão, e a Bíblia diz nessa mesma hora da noite, que horas esse homem se batizou? Ele tem uma experiência meia-noite, a luz se acende, ele se prostra, ele muda de comportamento a partir de um arrependimento. E agora quando ele ouve a palavra, ele diz assim, gente, agora eu vou pensar, vou meditar, daqui um tempo eu faço. Não é hoje, é agora, é nessa hora. Irmão, não tinha público para assistir, era ele e os da sua casa. Esse é o melhor público para ver a transformação que Jesus está fazendo na sua casa. Não queira manifestar aos 4 ventos aquilo que a tua casa, que a tua família ainda não tem visto. Não, eu declarei, a tua casa é lugar de salvação, e quero ser mais ousado ainda, a tua casa vai ser lugar de milagre, de milagre, de milagre. Quando os que estão do lado de dentro verem o que Deus está fazendo em você, naquela mesma hora, talvez tem gente hoje pensando, essa água está fria, e eu tenho uma boa notícia, ela está. Eu falei para a Carol ontem, a Carol acompanha a Tati, Carol é nossa tradutora em Libras. Como é que eu falo passe para eles?
Gostei da paz. Nem assim eu sei fazer, irmão. Paz. E ontem ela veio acompanhando a Tati, uma bênção, quanto a Tati tem aprendido, né? Tem sido abençoada. Eu falei, Carol, você vai ter que entrar na água com ela, vai que ela tem alguma dúvida lá dentro. E ela, muito obediente, disse, é verdade? Não é, Carol. Sabe, queridos, a gente precisa compreender o que está acontecendo, né? É naquela mesma hora, não tem problema que é tarde, não é tarde. Nunca é tarde para Deus. É hoje. Mas não foi um evento marcado, não pode não ter sido marcado na terra. Meu Deus do céu. Você tem consciência que às vezes você está adiando eventos que foram marcados no céu? Pastor, mas eu não me preparei na terra. Mas Deus já estava preparado desde a eternidade no céu. Aquele homem não disse, não, vou esperar para ver. Não, ele ouviu. E por o que ouviu, creu. E por aquilo que ele creu, ele obedeceu. E a minha Bíblia diz, e naquela mesma hora da noite, o carcereiro e todos os da sua casa foram batizados. Marcos capítulo 16 e verso 16 diz, aquele que crer e for batizado será salvo, mas aquele que não crer, ui, que susto, eu falei, está tocando sozinho o violão. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Batismo não salva, mas batismo acompanha a salvação. Batismo não salva, mas batismo é a expressão de fé daquele que entendeu que foi salvo. Quando entendemos, quando cremos, eu digo, só estou vivo por causa dele. Não tem outra forma de corresponder que não seja em fé. E aí a minha Bíblia diz que, verso 34, então levando-os à sua casa, ele colocou o alimento diante deles e regozijou-se, crendo em Deus com toda a sua casa. Irmão, o que está acontecendo nessa casa? Irmãos, o que está acontecendo nessa casa? Mas o que tinha antes? Como está terminando a história desse carcereiro, hein? Porque a minha Bíblia diz que ele põe um alimento na mesa. Se batizaram. Se alguém quiser convidar para comer pizza depois, fica à vontade, irmãos. Ele põe um alimento na mesa depois do batismo. Não é isso? E aí a Bíblia diz, e eles se regozijaram. Então está tendo o quê? Festa. Sabe, querido, nós precisamos entender o que está acontecendo aqui nesse momento. Sabe por quê? Porque esse homem não fez festa para ficar feliz. Esse homem não fez festa para ficar feliz. Esse homem fez festa porque é feliz. Muda, pastor, muda. Hoje o mundo faz festa para tentar ficar feliz. Mas quando a festa não é do jeito que queria, não veio, não deu certo, não aconteceu, fica mais triste ainda. Por isso a festa dele não é para se alegrar. A festa dele é por alguém que está alegre. É alguém que não está fazendo para ficar feliz, mas está fazendo porque é feliz. João 10:10, a Bíblia diz: o ladrão veio para roubar, matar e destruir, mas Jesus disse: mas eu vim para lhe dar vida e vida em abundância. Aleluia! Yeshua, Santo, Santo. Hoje eu voltar para casa, ao sentar na mesa, pai, mãe, filhos, aquela mesa vai ser lugar de festa. Eu falava isso aqui pela manhã.
Algumas pessoas me mandaram fotos do almoço. Eu me lembro dos primeiros dias da nossa conversão. Um dia que nós sentamos na mesa, eu, Mateus, a Rebeca acho que ainda não existia, nem o Emanuel. Minha esposa foi arrebatada. Estou vendo ela. Eu, Emanuel, aquela mesa das hortaliças. A Rebeca não estava ainda, né? Já estava? É só o Mateus. Eu, Mateus e Rebeca. Pouco depois da conversão. E a gente sentou para uma mesa. Uma refeição, não lembro se era almoço, se era... Deixa eu te dizer algo, volte a valorizar a mesa. Deus está levando a família nesses dias de volta para casa, para nós valorizarmos a mesa. Mesa não é lugar de matar fome. Mesa é lugar de comunhão. Mesa é lugar de olhar nos olhos, de rir, de brincar. Irmão, tem dia que lá em casa fica cinza, nublado. Eu sou ser humano também. Mas tem dias abençoados. Eu me lembro que nesse dia a gente sentou na mesa para comer. E tinha lá um arroz. Tinha o figurante principal. Um zoião só tinha para dividir. Um zoião já não é fácil. Ainda um para dividir. Tinha o arroz, tinha o zoião. E tinha uma saladinha de alface. E eu fui começar a orar para agradecer aquele alimento, irmão. E naquele momento nós fomos tomados por um contentamento no espírito. E a gente só chorava. Chorava, chorava, chorava. Não era chorar de tristeza pelo zoião, não. Era chorar agradecido. E nós choramos, e depois de chorar nós oramos agradecidos, irmão, dando graças a Deus. E aí você pode pensar, pastor, que loucura. Não, isso é Bíblia, irmão. A Bíblia diz: é melhor uma mesa com hortaliças e paz do que uma mesa com boi cevado e contenda. Vou atualizar. É melhor uma mesa com uma saladinha de alface em paz do que uma mesa com picanha, com contenda. Que Deus esteja nas nossas mesas. Lembra que eu falei que não é festa para se alegrar, é festa porque está alegre? Quando você está alegre, se faz festa até com zoião. Mas quando você não está, nada te satisfaz. Essa picanha não está muito boa. Não tenho nada contra a picanha, tá? Se fizer lá, pode. Pô, amigo, eu senti uma conexão do espírito aqui. Mas que, acima de se preocupar com o que está sendo servido, se preocupe com quem está presente. Tiver que comer arroz com feijão todo dia eu como. Eu só não quero perder a presença dele na nossa vida. As cadeias, fica de pé por favor. As cadeias não foram reconstruídas. A bagunça não foi arrumada. Tudo continuava desalinhado do lado de fora. Mas agora com uma diferença muito importante. Continua tudo bagunçado do lado de fora, mas agora existe uma diferença muito importante. O alinhamento agora está do lado de dentro. Porque não adianta arrumar a bagunça fora sem permitir que o Espírito Santo organize as coisas do lado de dentro. As coisas só incomodam muito fora quando as coisas não estão organizadas do lado de dentro. Quando está organizado aqui, tem coisas que já nem nos preocupam mais, né? Crer no Senhor Jesus, ajeitar as bagunças do lado de fora, não é mais importante do que permitir que Jesus ajeite, organize e alinhe todas as coisas do lado de dentro. Eu vou ler lá